Boa noite. Primeiro, agradecer a Isa, a Cristina, o convite para a gente estar aqui, nessa noite chuvosa, porém ótima, né? Eu estou, na verdade, numa sinuca de bico aqui, porque, embora esses dois sejam roteiristas, atores, Bianca é jornalista, o trabalho deles não tem nada a ver um com o outro. Os dois são poetas, mas eu acho que eles mostram para a gente como a poesia pode ser diversa, né? Se, por um lado, a Bianca vai trabalhar com a sensibilidade feminina, vai trabalhar com a noção de corpo e tempo, que é tão cara à questão feminina, né? O Gregório vai tematizar tudo. E esse último livro dele, Sonetos de Amor e Sacanagem, não por acaso escrito, pelo menos parcialmente, durante a pandemia, ele traz essa marca. É uma pessoa confinada. Eu ia lendo o livro, eu ia imaginando a pessoa confinada e olhando, assim, fazendo sonetos, soneto para a parede, soneto para a janela, soneto para a máscara. É aquela coisa de tudo é tema, né? E, realmente, tudo pode ser tema para a poesia. Então, eu queria abrir essa conversa, só para a gente esquentar aqui os tamborins. Eu queria saber como a poesia entrou na vida de cada um de vocês. Pode começar, Gregório. Eu acho que na infância, né, a gente tem uma boa poesia infantil no Brasil. Bom, primeiro agradecer a vocês duas, sou fã das duas, e da Flit, agradecer a Isa, que chamou, a Isa Pessoa, a Cristina, a todos vocês. A culpa da mudança de horário foi exclusivamente minha. Eu só consegui sair, eu tinha um ensaio no Rio de Janeiro, de uma peça nova, para estrear semana que vem, não consegui mudar, pedi para mudar, e elas toparam, todo mundo topou. Muito obrigado a vocês que toparam também. Mas a poesia entrou muito novo na vida por causa desses poetas da infância. Ziraldo, a gente tem uma poesia voltada para a infância muito rica no Brasil. Chico também, com o Chapeuzinho Amarelo, né? Uma literatura infantil muito poética e uma poesia infantil de alta qualidade. E uma poesia... Nossos poetas também, nossos melhores poetas, eu acho que eles são muito crianças, no melhor sentido, obviamente, da palavra. Manuel Bandeira, né? É um poeta que não é infantil, mas em certa medida, é uma criança escrevendo em algum lugar, muitas vezes, em vários poemas, né, do Bandeira. Drummond, em vários momentos, também. Então, desde pequeno, eu lembro de entrar em contato com essa poesia adulta e já achar que era para mim. Lembro de me encontrar mais nos poetas do que nos romancistas, com certeza. Então, eu acho que me apaixonei pela literatura, primeiro pela poesia, porque a poesia é uma grande porta de entrada, um pouco como a maconha para as drogas. É uma ótima porta de entrada para outras drogas, a poesia. Porque eu lembro, por exemplo, eu abri o jornal e eu não me identificava com aquilo. Meus pais gostavam de ler jornal. E eu pegava, eu gostava de ler, mas eu olhava aquilo e não era para mim o jornal, porque é um bonde andando o jornal, né? É sempre a taxa Selic. Em momento nenhum o jornal vai explicar o que é a maldita taxa Selic. Você está sempre um bonde andando que você não pega. Quem se preocupava comigo ali no jornal era o Veríssimo. Era a única pessoa que falava: ei, vem aqui você quero falar contigo. Então, minha porta de entrada para o jornal também foi a crônica. Então, a gente tem sorte no Brasil de ter tido esses formadores de leitores. Feito Veríssimo foi para mim, e isso eu falei do Bandeira. E também, claro, os autores e autoras, tipo esses, sim, literalmente infantis, não é? Ruth Rocha, Ana Maria Machado, eles têm uma literatura infantil espetacular, Ziraldo, obviamente. Então, acho que foram essas as primeiras refs. Para mim foi completamente contrário, Gregório, porque eu não lia nada. Assim, descobri outro dia que minha família sempre disse assim: Bianca é uma pessoa que gosta de velharia. Isso já diz muito sobre mim, né? Eu gosto de velharia. De ver o quê? Velharia. Adoro velharia. Então, tipo assim, papel. Entendeu? Você mandar um bilhete hoje, eu guardo o bilhete. Aí fico sem, não consigo jogar fora, essas coisas. Aí vira uma velharia e continua lá. Mas um dia eu acho que tudo tem valor, né? E aí eu achei nas minhas velharias um antigo boletim da escola e vi que eu tinha nota baixa em artes e língua portuguesa. Achei que, ótimo, são minhas profissões hoje. Falei, gente, me senti representada nesse boletim. E aí eu não lia nada.
guardei, mas eu escrevia. E eu achei, nessas minhas velharias, um livro de histórias infantis que eu escrevi e que era As Aventuras do Pato Quen-Quen. Aí eu fui com ilustração. E quando eu fui ler, depois, né, de adulta, essas histórias, o Pato Quen-Quen era eu, porque tudo que acontecia comigo acontecia com o pato. Então, assim, tudo que minha mãe fazia comigo, né, se minha mãe brigava comigo, tudo que fosse acontecer, eu comecei a descobrir que a minha infância estava no pato. Ou seja, meu alter ego era um pato. Então, aí eu disse assim, bom, eu não sei se o nome disso é poesia, mas acho que eu me encontro nesse lugar da representação, nesse lugar do deslocamento. E foi assim que o meu desconforto da infância... Eu li uma vez uma história do Calvin, que eu adoro, o Calvin e o Haroldo, e o Bill Watterson, que é o autor, ele fala assim, quem sente saudade da infância é porque nunca foi criança. Porque fala disso, desse não entendimento, desse desconforto que a gente tem na infância. E eu sempre tive esse sentimento de inadequação, de não entendimento do mundo adulto, de não entendimento da casa, de não entendimento das palavras. Lembro que minha mãe dizia assim, você me dá muito mão de obra. Aí eu ficava pensando, mão, obra. Assim, eu levava as palavras todas na literalidade, porque eu sou do reino das palavras. Então, eu lembro que minha mãe falava, quando eu falava assim, isso vai me dar muita mão de obra, eu ficava com a mão de obra, eu ficava, o que é mão de obra, a mão de uma obra. E aí eu ficava, então, eu ia perturbando os adultos, porque todas as expressões que falavam, eu ficava tentando ver a imagem da palavra e não compreendia como é que ela era usada. Então, ninguém me contou que que eu ia ser uma pessoa da palavra. Eu fui, através desse mapeamento do desconforto, entendendo que somente a palavra poderia me ajudar a nomear esse desconforto, a nomear essa sensação de não me sentir adaptada, de não saber o nome das coisas, de não saber que nome dar às coisas, de não saber como me comportar. E o Manuel de Barros, que é um poeta que eu sempre cito, vocês podem se acostumar, eu cito recorrente. Ele fala, onde não estou, as palavras me acham, né? E eu acho que foi assim, as palavras me acharam. E eu só fui mesmo ter um arroubo de poesia, porque quando eu depois comecei a escrever na adolescência, eu escrevia versos horríveis, assim, versos desses de quando você está apaixonada. Então, gente, mas é uma coisa assim muito ruim. Mas tinha o seu valor por achar que a escrita estava num lugar de fazer escorrer o sentimento. Eu ainda não tinha entendido que a escrita era um ofício de arquitetura, porque hoje eu entendo que é como construir prédio, como construir casa, porque se você errar a combinação da palavra, desmorona tudo, né? E desmorona mesmo. Então, eu só fui mesmo ser invadida pela poesia, no sentido daquilo fazer assim um twist mortal carpado, um turning point no roteiro, que não vai voltar nunca mais, quando eu comecei a frequentar o CEP 20.000. E aí, toda a herança da poesia marginal, eu falei, encontrei minha turma. Para vocês verem como demorou. Demora, mas uma hora a gente acha. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Estão me vendo? Está ligado? Ah, tá. O livro da Bianca, que é o Caderno de Costuras. Gente, essa edição está a coisa mais linda. Eu adoro plaquete, realmente, de poesia. Acho... Esse é um pouquinho maior que plaquete. Plaquete é quando tem... Vai até 42 páginas, tecnicamente. Né? Tecnicamente. Esse é um pouquinho maior, mas consegui 80, consegui, sei lá quantas. Eu até achei, gente, não está muito magro, não. Quem não, mas está lindo. Está linda a edição. Com tão pouca letra, né? Pensei assim, mas... A edição realmente está linda. Bom, eu queria abrir aqui lendo um poema da Bianca, que eu acho que tem muito a ver com o livro dela. Não caminhou sobre as águas como Moisés, para que se abrissem... Não, perdão, começando de novo. Não caminhou sobre as águas como Moisés. Para que se abrissem, foi necessária uma tesoura. O mar da Bíblia obedecia somente aos homens, e ela só sabia costurar. Precisava sair para nunca mais voltar. Então, abriu o mar, deslizando a lâmina pela superfície de seda azul. Vestiu-se com ele,
os que a viram sair disseram que o longo vestido arrastava uma cauda de espuma e que ela sorria. Tá? Esse poema, eu acho que tem muito a ver com o título, com o caderno de costuras, né? E tem muito a ver com o livro todo. Me deu muita impressão de que ele era quase um poema resumo, né, das questões que você coloca aqui, principalmente com relação à expressão da condição feminina. Eu queria saber se essa ênfase no feminino, no corpo, nos ritmos do corpo, se isso foi uma coisa proposital, você pensou, vou fazer um livro para falar disso, ou se o tema se impôs à medida que você estava escrevendo. Eu não sei te responder exatamente se... Eu tenho dúvidas se existe uma escrita feminina, mas eu sei que existe uma escrita a partir da mulher que eu sou. Eu não sei se o que todos nós chamamos de feminino significa a mesma coisa para todo mundo. Às vezes, o feminino vai dizer assim, mas é tão sensível, é tão feminino. Eu não sei qual é o adjetivo que cola na palavra feminino para todo mundo que está aqui sentado. E nem mesmo para mim, que também descubro a cada dia novas possibilidades do que essa palavra significa. Mas eu sei que é uma escrita a partir de um corpo de uma mulher e do que esse corpo socialmente significa e atravessa por conta dos papéis que precisa ocupar, né, socialmente. Então, nesse sentido, não poderia ser diferente, porque eu só sei habitar nesse corpo. Então, é uma poesia que sai do que eu vivo dentro de mim. Mas eu não busquei uma delicadeza para que seja uma doçura ligada a uma feminilidade, se é isso que... Não foi isso que eu falei, não, e nem é isso que o poema mostra, né? Um feminino no sentido de você falar muito do corpo, sim, muito da mulher e do ritmo, porque o corpo, sim, feminino ele tem um ritmo. Sim, né? Eu acho que é um livro que fala o tempo atravessa todo o livro, né? Eu acho que se tem algo que costura todos esses poemas, eu tenho uma relação muito aflitiva com o tempo, né? Tenho muita dificuldade, quer dizer, eu gostaria de cada vez mais conseguir estar no tempo presente, né? E não sempre sentir o tempo escorrendo entre os dedos. Então, eu acho que a minha poesia ela tem uma aflição do tempo. E eu acho que, com as mulheres, o tempo, esse sentimento do tempo, ele é muito permeável, né? Porque a gente passa biologicamente por muitas mudanças, muitas transformações, com maternidade, com a menstruação, com a menopausa. Eu acho que a mulher vive numa montanha-russa emocional, física. Então, não tem como não vazar no poema quando a gente está tratando do tempo, né? Acho que, na mulher, o tempo está muito no corpo, né? E, consequentemente, na palavra, já que a palavra é corpo. Bom, o Gregório, o último livro que a gente trouxe foi justamente os Sonetos de Amor e Sacanagem, tá? Que foi o último lançamento dele. E o interessante aqui é que a gente tem justamente uma amplitude temática imensa, mas toda unificada pela forma, né? Pelo soneto e, para quem for ler o livro, pelas rimas preciosas que ele encontra, né? Realmente foi a primeira vez que eu vi algumas rimas aqui. Cara, parecia o Caetano quando rimou mãe com champanhe, né? Então, foi assim. Bom, então aqui tem um dos sonetos, é o soneto do soneto, que diz: a restrição ajuda o desbloqueio, a ninguém interessa quem tu és. Corte o verso em idênticos filés, de 10 sílabas cada, sem recheio. Só te peço para não botar o freio da cesura no 5, entorta os pés. Para no 4, 6, 7, 8 ou 10, mas não divida nunca um verso ao meio. Tudo presta, cabendo na cadência. Cale-se, vaidade, nada vence a escuta. Inteligência, vá de retro.
acenda um baseado ou faça um chá. O que tens a dizer logo virá. Deixe falar em seu lugar o metro. E aqui, engraçado, eu diria que, apesar de serem todos sonetos, eles têm de crônicas, né? Então, eu queria saber como é que foi esse processo de construção do livro. É muito claramente um livro feito por alguém que estava confinado, né? Mas como é que foi feito como é que foi esse processo de construção? Esse poema ele fala um pouco desse processo, justamente, né, da escrita do soneto, que é deixar falar um metro. Eu sou apaixonado por métrica. Me apaixonei com Paulo Henriques Brito, meu professor na faculdade, na PUC, que eu sou devoto do Paulo até hoje. E o Paulo ele passa esse amor adiante. Eu escrevia só verso livre, nem sabia escrever sonetos, não tinha a menor vontade de escrever sonetos, nunca tive simpatia por sonetos. E o Paulo consegue ele passar adiante, contaminar com essa doença da métrica. É uma doença mesmo. Eu ficava o dia inteiro, eu fico até hoje contando sílabas, sabe? Eu sou apaixonado por decassílabos, às vezes quando eu me deparo com eles na rua, tá em São Paulo, sempre que falam assim, o senhor vai querer nota paulista. Olha que bonito, não é? Papapá, papapá, papapá. É o martelo agalopado, é o nosso verso mais bonito. Por acaso é o mesmo de alma minha gentil que te partiste, ou mas que seja infinito enquanto dure, ou tu pisavas nos astros distraída, ou tropeçavas nos astros desastrada, ou eu podia ficar o dia inteiro aqui falando martelos agalopados, são os versos mais bonitos em geral da nossa língua. É um verso que tem 2 pés ternários e 2 binários, papapá, papapá, papapá. É uma magia da língua portuguesa. Ele não faz sucesso em outras línguas, não. É na língua portuguesa que ele é canônico, exatamente porque a gente tem uma cultura que costuma misturar o ternário com o binário. A gente costuma fazer essa mistura que nas outras línguas é proibida. Na França, por exemplo, o alexandrino é mais popular precisamente porque ele é um verso de 12 sílabas, então você consegue dividir ele em partes iguais. Então, você divide ele, seja em 4 de 3, seja em 3 de 4, seja em 2 de 6, enfim. Você divide o verso alexandrino, em geral, em partes idênticas, e por isso que ele faz sucesso na França, que talvez seja uma cultura mais regrada, assim, não é? Nosso decassílabo ele é necessariamente desregrado. É por isso que eu, inclusive, falo isso no poema. Você pode botar a cesura onde quiser no decassílabo, mas nunca na quinta, nunca na quinta. Porque se você botar na quinta sílaba, você vai dividir o verso em 2 partes iguais. Viu como poesia e arquitetura? Desculpa, agora que eu vi que eu estou falando a hora de métrica, não interessa. É maravilhoso. E você, quando divide em 2 partes iguais o verso, ele fica simétrico, isso é proibidíssimo. Não pode nunca um verso ser simétrico. Era uma das coisas que o Paulo ensina. A tal ponto que, sabe da história, nos Lusíadas ele é inteiro em versos heróicos, não é? Papá, 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 as armas e os barões assinalados. É um livro inteiro em versos heróicos, que chamam heróicos precisamente por causa dos Lusíadas. Versos camonianos, papá, 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 o verso inteiro. As armas e os barões assinalados. Camões é tão perfeitamente métrico, ele ele metrifica tão impecavelmente que tem um verso, que por acaso é o 2º verso, que é o único que tem a cesura na 5ª sílaba. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, e depois conserta. Por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos de guerra esforçado, e continua o tempo todo heróico, perfeito. Agora, o 2º verso, Lusíadas, é a única exceção do livro inteiro e da obra inteira do Camões. Tem uma cesura na 5ª sílaba, que da ocidental praia lusitana. Está errado. Não estaria errado no verso livre, mas para o Camões está errado, e ele nunca teria errado, a tal ponto que linguistas chegam a cogitar ocidental se pronunciar diferente na época, só para o Camões não ter errado. E dizer que da ocidental, será que se falava ocidental praia lusitana? Ou será que se falava ocidental? As pessoas ficam inventando motivos só para dizer que Camões nunca teria botado a cesura na 5ª sílaba. Nunca. Então, esse é um grande motivo de debate, são as coisas que eu não durmo à noite pensando. Por que Camões, no 2º verso dos Lusíadas, cometeu um crime, que é botar a cesura na 5ª sílaba? E ninguém sabe a resposta. Ninguém. Porque, curiosamente, é a parte justamente no começo do livro, é a entrada, era para acertar. Mas, curiosamente, também é justamente no começo do livro que a métrica dele não estava internalizada. Porque tem um negócio da métrica que é, depois que você começa a pensar nela, você só fala nela, como vocês podem ver comigo. Você ficou obcecado. Mas eu estava numa noite, não é mentira, fazer peça em Belém do Pará. Depois da peça em Belém, fomos para um brega. Brega tá uma aparelhagem, aquela coisa tocando altíssimo, uma confusão. De repente, o cara começa a cantar uma música deliciosa, o refrão pegava muito, que era assim: do nada eu apareço na balada. Verso heróico camoniano. As armas e os barões assinalados.
do nada eu apareço na balada. E ele repetia isso e falava, meu Deus, podia ser um verso dos Lusíadas, do nada eu apareço. Então, você fica meio obcecado, sabe? Esse que é o problema. Aí o livro, ele é fruto dessa obsessão. Ainda mais na pandemia, como você bem percebeu. Estava ali trancado e passava o dia inteiro pensando, metrificando ali. Ninguém aguentava mais, porque a pessoa que metrifica ainda fica batucando assim. Papara, papapá, papapá. E aí saiu o livro dessa vontade de metrificar o mundo, né? Porque o barato é um pouco esse da métrica. É você construir molduras, como bem falou a Bianca, é arquitetura. Então, você emoldurar o mundo, né? O Wim Wenders fala isso que é bonito naquele filme lindo, Janela da Alma. Vocês lembram? Que ele gosta de usar óculos porque ele moldura o mundo, que ele consegue escolher o que ele vê, não é? Fora da moldura, você tem molduras lindas ali, eu estou vendo que tem 2 óculos que fica assim, que você escolhe até onde você vê. Eu tenho inveja de quem não tem, quem tem óculos, um pouco por isso. Quem usa óculos consegue não ver, né? E a gente é condenado a ver, quem vê tem que ver. E aí quem não tem, às vezes tem coisas que a gente não queria ver, já viu, tarde demais. A pessoa com óculos, ela escolhe, ela emoldura. E eu acho que a métrica que ela faz é isso. Ela põe uma janela no mundo, ela emoldura ele. E a moldura já muda radicalmente o objeto emoldurado. E a métrica tem isso. Ela te obriga a olhar, jogar um novo olhar inédito sobre algo. Isso acontece muito também com o pessoal que faz haikai. O pessoal fica fazendo haikai e vai olhando para tudo, e tudo vai virando haikai. É muito... Posso ler? A gente é farinha do mesmo saco. Tem um poeminha pequeno aqui que eu escrevi que diz assim: comer um misto quente sem pensar se presunto rima com queijo. Sofro de vícios de linguagem. É a mesma coisa a outra. Nossa, é uma doença mesmo, total. E eu acho assim, a gente está falando da poesia no âmbito da palavra, né? Porque poesia não necessariamente ela é escravizada só pelo uso da palavra, porque tem uma frase do Manuel de Barros, que eu sempre cito, que ele fala que imagens são palavras que nos faltaram. E, para mim, assim, a poesia ela se dá muito no âmbito da imagem também, né? Daquilo que eu acho que sempre que a gente percebe um deslocamento, a gente está em atitude poética, a gente está em estado poético. Só que quando a gente vai para o planeta das palavras, aí a gente abre assim a porta, é o buraco do que Alice pula no País das Maravilhas, seguindo atrás do coelho, porque realmente você é capaz de passar a noite. Uma vez o próprio Manuel disse para mim isso, a gente estava juntos em Campo Grande, que eu estava fazendo um trabalho lá com ele, uma peça de teatro, e ele estava com uma cara de muito cansado, assim. Eu perguntei: o que foi, Manuel, está tudo bem? Ele falou: não, é que eu passei a noite, eu não dormi, eu passei a noite procurando uma palavra. E é exatamente esse tipo de gente, sabe, que é capaz de perder o sono passando a noite procurando uma palavra e dizendo que o Camões, como é possível ele não ter visto aquele erro, e ainda arrumar uma justificativa para ele. Vai ver que ele estava apenas no início do verso, eu não tinha se acostumado com ele, porque ele está justificando o Camões. Assim, e eu poderia te responder com o próprio Manuel, que diz: ninguém pode fugir do erro a que veio. Então, talvez aquele erro ali seja só para lembrar que ele é humano, e não... É uma boa estratégia para justificar o erro maldito daquela sílaba errada naquele lugar. Bom, queria outro poema da Bianca. Por medida de segurança, cuidava do dia seguinte na véspera. Sentia alívio por prever a terça na segunda, a sexta na quinta, a semana inteira no domingo. A organização é inimiga dos sobressaltos, acreditava. Na despensa, 7 frascos de detergente lavam as louças até o fim do mês. 3 caixas de sabão em pó, as roupas de toda a família. Fora a comida. A fome é melhor se saciada antes de sentida. E isso parece bastante com a paz, acreditava. A paz que não tinha, mesmo que nada faltasse. Pois, não sabendo quando seria partida, não podia organizar a morte enquanto se esquivava da vida. É lindo esse poema. A Bianca também começou a escrever esse livro no confinamento, não foi? Na verdade... Ou uma parte foi escrita? Na verdade, Rosa, esse livro, assim, acho que tem uns 25 anos. Tem poemas que eu escrevi há 20 anos e tem poemas que eu escrevi há 20 meses. E eu fico dizendo que eu acho que eles estavam esperando no tempo
para que eles pudessem se reunir com uma coerência. Então, tem um poema muito antigo que ficou lá esperando. Ele estava esperando os outros que ainda não tinham nascido e que precisavam estar com ele na mesma casa, porque eu acho que todo livro é um abrigo. E eu tive que esperar para que eles tivessem uma unidade, uma conexão, que eles fossem da mesma família. Então, a gente não decide que escreve um livro de poemas. Agora eu vou escrever um livro de poemas. Tenho 1 mês e ele terá não sei quantas páginas. Vai ficar se espremendo igual e não vai sair. Porque o poema ele é um ofício de paciência, como diz Eugênio de Andrade, né? Num livro lindo com esse título. É um ofício de paciência. Então, quando estava já quase a edição pronta, eu conversei com a Marta Ribas, editora desse livro, e falei: Marta, está tão fino esse livro, você não está achando, não? Porque eu tenho obsessão, a sua é pela cadência, minha obsessão é pela síntese. Eu corto, não suporto artigo, não suporto... Eu vou assim, eu sou, assim, Jason, sexta-feira 13. Né? Ó, tá vendo? Já vou cortar. E aí eu falei: eu acho que eu estou cortando tanto que não vai sobrar nada daqui a pouco. O livro está magro. Eu falei: a pessoa não vai achar que vale a pena comprar uma coisa dessa magra, desse jeito, Marta. Eu estou ficando constrangida. Aí eu fiquei... E ela falou: Bianca, sem comentários. Eu falei: não, eu estou com isso aqui incomodando. E aí fui para casa e escrevi um poema que entrou 15 dias antes dele para a gráfica. E é o poema que fecha o livro e que responde a essa minha angústia em relação ao tempo e à quantidade, né? A questão quantitativa da escrita. E aí ele diz assim: deixa eu achar. Eu não desejo uma escrita de fôlego, contento-me com palavras de respiro, um vento que sopra entre páginas. Então, eu respondi a mim mesma com o poema, que, sim, não era uma escrita de fôlego. Eu não queria fazer 100 metros rasos de uma prova de natação, né? Esse livro tem uma página que tem a palavra respiro, porque eu queria uma página em branco, onde depois existe uma cadência nas coisas. Você lê, aí a água suspende, a maré vai, aí volta, você... Uau! Existe uma regência numa edição, né? Claro, você pode abrir em qualquer página e ler o que tiver, mas existe uma cadência de uma respiração ali. E eu queria, em determinado momento, que aquilo ali fizesse... e a pessoa respirasse. Eu disse: como é que eu vou indicar isso? Porque se eu deixasse uma página em branco, a pessoa ia achar que era erro, né? Que a gente tinha, que estava faltando o negócio. Aí, na última reunião assim, de edição, eu falei: a solução é escreve respiro. Então, tem uma página vazia com a palavra respiro. É uma das páginas que eu acho mais bonita. A página tem uma palavra, né, sugerindo que é a hora de você respirar na leitura. Então, claro, eu faço isso porque eu sou uma pessoa ansiosa, porque eu não respiro. Porque essa é a minha diferença. Lógico, a gente só fala daquilo que não sabe, né? Então, se a minha questão é o tempo, é por isso que eu lido com ele, porque eu estou sempre num embate não resolvido, né? Porque na hora que resolver, pode empacotar e morreu já, né? Então, é isso. Eu respondi? Não sei, acho que sim. Acho que sim. Não, porque esse poema especificamente que eu li, eu achei ele tão resumo, pelo menos do que eu senti nos primeiros tempos de confinamento, né? Que é isso, que era aquela coisa de fazer as compras, e quanto tempo as compras vão durar, e de você estar o tempo todo com a morte pairando em torno. Achei que ele tinha muito a ver com isso. Para você ver como eu vivo assim o tempo todo. Entendeu? Isso que você só sentiu no confinamento, eu sinto todos os dias. Então assim... E eu acho que, voltando à sua pergunta anterior, quando você fala de uma escrita que vem de um corpo de mulher, né? Esse é muitas mulheres vêm falar comigo, leem esse poema e se emocionam e tal, e falam: nossa, sou eu. Quando meu filho nasceu, isso quintuplicou, né? O medo da falta, o medo de não conseguir prover. Né? Então, eu tinha uma paranoia com as latas de leite em pó, porque ele só tomava um determinado leite. Então, se faltasse na farmácia, eu passava o dia andando em farmácias, entendeu? Se tinha 3 latas, eu pegava 3, pegava 2, pegava... Quando um dia eu olhei, tinha 7 latas de leite. Falei: gente... Falei: por falta. Aí falei: a gente vai escrevendo o poema...
É isso, o poema ele não explica, né? Ele não pode explicar, porque verso não é para explicar, é para aludir, é para dizer com pouco sobre o muito que nos aflige. Eu tenho um pouco essa sensação, né, que se eu desenrolasse isso de uma maneira explicativa, talvez não fosse tão cortante. Eu acho que aí sim tem que ser e é por isso que eu vou cortando, até a hora que, se eu cortar mais uma palavra, o negócio vai desmoronar. Aí não dá. Aí eu quase fico chateada. Mas aí é a hora dele sair de mim. E depois acontece uma coisa louca. Eu esqueço completamente do que eu escrevi. Completamente. É quase como se eu lesse e dissesse: gente, quem escreveu isso? Eu entro no processo de apagamento até para que outros possam começar a vir, porque senão ficar habitando com eles muito tempo também não dá certo, não. Tá certo. Gregório, soneto verde e amarelo. Eu adorei esse soneto. Brasil, amo-te como quem te odeia, abomino-te como quem venera. Ó pátria amada, idolatrada, espera. Tudo que presta, a tropa bombardeia. Até o sangue que corre em cada veia é vermelho da cor que te exaspera. Mãe gentil, sempre foste uma quimera. A mão que afaga é a mesma que aperreia. Orgulho tenho é de quem foge à luta, não se obedece a um pai filho da puta. Louvo-te com o dedo médio em riste. Quem tem medalhas? Só canalha e traste. Meus heróis são aqueles que mataste. Amo-te pelo avesso, terra triste. Ai, que lindo isso. Baita poema. E que era uma sensação que a gente tinha muito na pandemia, e agora, com a eleição do Trump, isso começa a voltar, assim, uma certa. Mas o que eu queria saber é o que tem uma coisa interessante nesse livro, que você traz a influência de vários poetas político e feceninos, né? O Gregório de Matos, o Bocage, o próprio Bernardo Guimarães, todos eles traziam o erotismo e traziam a política. E eu queria saber como, especialmente no seu trabalho, você combina essas duas coisas, a erótica e a política. É muito parecido, né, as duas coisas, eu acho. Nos dois casos, a pornografia está ali à espreita. Eu acho que tem algo... Bom, tudo é político, claro, né? E falar de sexo é político. Eu, por um momento, fiquei envergonhado. Vou publicar esse livro, meu Deus do céu, todo mundo vai ler, porque você leu só os mais comportados, tá? Sim, tem uns mais, verdade. Tem uns mais pesados ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem algo do humor que eu levo para a vida, que é a ideia de que não existe nada mais gostoso do que falar do que é proibido, sabe? De modo geral, o humorista ele persegue as proibições. Por isso que esse papo de limite do humor é um fantasma, é uma fantasia, porque onde há um limite é para lá que o humorista vai. A gente ama as portas trancadas. O humor serve basicamente para isso, para entrar por debaixo das frestas das portas que foram trancadas, não é? Ele é capaz de fazer essa operação sem arrombar porta nenhuma. A piada ela adentra recintos proibidos. Então, eu acho que sempre me interessou isso, os tabus e as proibições. E a poesia erótica pornográfica é um tabu, é uma proibição, não é? No sentido que ou ela é pornográfica, proibida, ou ela é cafona mesmo, no sentido assim, é meio vergonhoso falar de tesão. A literatura erótica, as pessoas têm baixíssima conta. Com alguma razão, porque tem toda uma literatura erótica da revista Playboy, assim, meio que é uma coisa mesmo, é algo que eu acho que realmente é muito aflitiva. É uma preguiça sexual, né? É uma preguiça sexual nojenta. Eu, pelo menos, acho cafonérrimo. Mas, quando você põe o ingrediente do humor e você joga um distanciamento ali, eu acho que fica um barato. Eu acho que as coisas vão juntas bem, sabe? Eu acho que é uma boa maneira, porque o humor ele te permite, eu acho, que falar sobre as coisas como se fosse a primeira vez. Acho que o olhar do humorista é um pouco o olhar do bêbado, ou do alienígena, ou da criança, ou do esquizofrênico, enfim. São pessoas que conseguem olhar o mundo como se fosse a primeira vez, conseguem se desvincular desse olhar viciado cotidiano de todo mundo. E eu acho que olhar para o sexo com a bizarrice, com o espanto de quem não o conhece, eu acho que é uma boa maneira de falar de sexo, e eu acho que pode ser engraçado. Assim como olhar para o Brasil como alguém que não conhece. Eu acho que conseguir ter esse plano e esse distanciamento do objeto olhado
é gostoso. Eu amo. Mas nesse soneto você escreveu como quem conhece muito bem. Mais ou menos. Eu me sinto um estrangeiro no Brasil, em vários sentidos, ao mesmo tempo que sou estrangeiro em qualquer outro lugar do mundo. Sou estrangeiro... então, não é que eu me sinto um francês, um alemão. Não. Eu só sei ser brasileiro. Ao mesmo tempo, me sinto um estrangeiro total, às vezes, no Brasil mesmo. E no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que esse sentimento do estrangeiro é um sentimento talvez mais comum aos humoristas, aos poetas, não sei. Eu acho que é tão estranho você se sentir completamente identificado com o lugar. A ideia de patriotismo, para mim, ela é uma excrescência, assim, eu tenho nojo mesmo de uma pessoa que se identifica com uma bandeira, com uma ideia de um país, uma nação, seja ela qual for. Então, mesmo, tenho ânsia de vômitos ao ver esses trampistas abraçados numa bandeira americana berrando, e desses americanos. O que é isso? Mesmo, é um surto coletivo, é uma coisa que só deu errado na história inteira, e no Brasil idêntico, imitando ainda por cima, porque o nosso patriotismo ainda tem uma coisa piorada, que ele é a imitação do patriotismo alheio, né? Para mim, o maior exemplo disso é o netinho do Omila, que ele foi a uma bandeira, foi uma manifestação brasileira, manifestação do 7 de setembro, com a bandeira dos Estados Unidos abraçada. E perguntaram, mas por que 7 de setembro? Aí ele revelou, não, está do lado errado, ela é dupla face. A ideia de uma bandeira dupla face, Brasil e Estados Unidos, já diz tudo sobre o bolsonarismo. Né? É um patriotismo dupla face, é um patriotismo às avessas, porque é completamente submisso, entreguista, como se dizia antigamente nos anos 60. É um patriotismo entreguista, entregado. Então, ainda tem isso. Assim, nossos patriotas são de Araque, completamente, mas todos os patriotas são de Araque. Então, eu acho que cabe aos humoristas também, é uma das funções do humor talvez mais importantes, desmistificar, sabe, esses patriotas de Araque e também os pastores de Araque, os arautos de Araque, os gurus de Araque, não é? Eu sou a favor de prisão preventiva para gurus, de modo geral. Porque em algum momento você vai descobrir que eles são... Gente, que surpresa que aquele cara que o Ravananda... ele é um pedófilo. Gente, para vocês, eu estou falando do tempo todo, é óbvio que é. O sujeito que encontra pessoas trancadas numa sala que diz que cura o câncer, mas é calvo com o cabelo pintado de aquele João de Deus. Por que não resolve o cabelo primeiro? Ele cura o câncer de todo mundo, mas tem um cabelo mal pintado com a raiz aparecendo. Eu não confio em guru, entendeu? Por causa disso. E me irrita que as pessoas acreditam, não só... mas são pessoas também que não tiveram instrução. Antes fosse a ministra do Supremo, Barroso, ia lá. Em vez de prendê-lo, que ele estava, teoricamente, curando o não pode, exercício legal da medicina, crime. Mas tem uma tolerância com a religião que pode tudo. A pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela não paga imposto, ela não tem inspeção nenhuma de nada, nem de ninguém. Então, é um alvará, é um habeas corpus preventivo para você fazer a merda que quiser nesse país. Então... eu tenho um ódio muito profundo, como você pode ver. E respondendo, eu acho que tem algo que o humor ele parte muito do ódio, sim. Mas quando eu digo do distanciamento, é um pouco desse lugar do estrangeiro. Olhar o seu país como se fosse, sabe, esquecer das identificações. Lembrar que as identificações são todas mentirosas. Não, porque eu sou brasileiro. Não é, Brasil não existe. O Brasil é um país que desenharam no mapa um negócio que não existe. Fronteira, qualquer um que já cruzou a fronteira viu que ela não existe fisicamente. Ela é uma invenção, uma abstração. É ridículo que os seres humanos obedeçam, sejam obrigados a obedecer fronteiras, porque é uma abstração ridícula que as pessoas resolveram acreditar. Assim como o dinheiro, assim como a moeda. A gente endeusa as coisas, fantasias o tempo todo. E depois diz que nós, poetas, é que inventamos mentiras, os literários. As pessoas vivem de mentira. O economista é basicamente isso, uma pessoa que administra mentiras, né, dos outros. E tudo, assim, o advogado nem se fala, são só ficções que a pessoa está lidando. Pactos ficcionais. A diferença é que os nossos não são respeitados. Mas eu acho que a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Eu acho que parte da função do humor é lembrar disso, que os pactos são mentirosos e ficcionais, todos eles, não é? Quer dizer, tem coisas que importam, eu acredito, as relações humanas, o amor, coisas que em geral não são respeitadas, não são tidas como importantes, mas que eu acho que é importante salvaguardar. E para isso serve a poesia também, para lembrar do que importa, para além desses pactos ficcionais, existem pactos reais que devem ser respeitados, mas que não são aqueles tradicionalmente louvados, como a pátria, a família no abstrato, não a família em si, e a propriedade, coisas do tipo, e o dinheiro, sei lá o quê. Falei pra caramba e demais, né? Desculpem. Pegou, enganou a primeira e foi. Posso fazer uma pergunta, Gregório? Posso roubar uma pergunta para ele? Pode. A gente estava aqui agora há pouco, eu falando, né, que a poesia, para mim, é um exercício, né, de síntese enorme, né, que é o quanto você consegue dizer ali, ou qual é a região que você consegue navegar com poucas palavras. E eu tenho a sensação
sempre te ouvindo, que você tem uma velocidade de pensamento tão intenso e você tem um arcabouço tão qualificado das tuas experiências de vida, de leitura, do teu raciocínio rápido, que, como agora, por exemplo, todo mundo aqui viu, ele começa a fazer uma sinapse atrás da outra, e aí e aí é como se ele sentisse um imenso prazer de montar no cavalo que ele mesmo botou para galopar. Então, ele é o cavalo e ele é o que galopa no cavalo, e aquilo vai entrando num prazer inenarrável. E quanto mais você entra nisso, mais a boca está... É um Exu na boca, entendeu? Né? Tá. Abrindo caminho com o verbo, né? Com a palavra. Como é que você organiza isso para escrever, rapaz? Não organizo, já eu sou muito caótico, Bianca. Você sabe, assim, não sei se eu já tive que te mandar, todo mundo já tive que mandar algum texto, é um pânico, porque tem que me ligar, tem que cobrar, é horrível. Eu, em geral, só mando depois da terceira ligação. A Folha me odiava. Eu fiquei 10 anos escrevendo lá, era o pesadelo dos editores. Eles se disputavam quem que vai fechar a coluna do Gregório. Porque envolvia ligar, e depois eu mandava outra. Falava, já mudei, aí mandava 3 versões. Eles já sabiam que a primeira versão que eu mandei não ia valer. É um horror. Depois que ia ao ar, eu pedia, só muda aquela frasezinha ali que está no lugar. Eu sou bem caótico mesmo, infelizmente. Porque eu adoro pressão. Para mim, funciona mesmo. Eu só consigo criar sob pressão. Eu adoro um revólver na cabeça. Vem do teatro, eu acho. Ou não também, porque o Enfield dizia isso, que a criatividade é um Doberman correndo atrás de você. Tinha essa imagem, que eu acho ótima. Realmente, a criatividade é aí que você cria. Não consigo subir aquele muro. Bota um Doberman correndo atrás de você. Rapaz, você é capaz de triplos mortais carpados. Você faz, né? Você vira Daiane dos Santos. E eu acho que eu preciso disso para escrever, desse Doberman, que em geral é um editor falando, cadê o livro? Pô, cadê? Onde é que você está? Sou muito dependente de editores, e sou muito gratos a eles, todos eles, porque são pessoas que isso não só cobram, vai além da cobrança. Eles, eu adoro leitura. Também acho que é outro vício do ator. Ator sabe ser dirigido, não é? Todo ator sabe que o diretor é um aliado, não é um chefe, diferente de um chefe, não é vertical a relação. É uma pessoa que está te vendo de fora e está te dando a mão. Então, eu amo ser dirigido como ator. Todo ator tem que amar ser dirigido. Não existe um ator que não sabe ser dirigido, não é um ator, é outra coisa. E eu acho que os escritores, às vezes, têm... Os amigos que são escritores puros têm um problema com o feedback, às vezes. Porque falam assim, pô, esse cara não sabe... talvez venha de um lugar... Pior ainda são diretores de cinema, porque é isso, acham que, como eles já são diretores, mas o produtor está querendo botar pitaco. Cara, mas é alguém de fora que está vendo, você não consegue ver. Aquele Karlov, já vi um texto lindo na Karlov, parece Wagner Love, né? O Karl Ove Knausgaard, para Piauí, um elogio. Aí depois ele casou com a editora, inclusive, ele amou tanto ela que casou. O editor Você viu que ele abriu o parênteses dentro do parênteses, dentro do parênteses? Não, e era sobre isso a pergunta. Não tem que pedir desculpa, né? Porque essa é a sua natureza, é aí que você brilha, né? Eu quero saber como é que faz virar um livro, né? Assim, quantos cortes você dá em si mesmo? Mas é um livro ao vivo, é o livro ao vivo. Eu nunca conseguiria escrever como vocês livros longos, romances. Eu sou exatamente pela dispersão. É um horror. Dá para ver que tudo que eu escrevo é curto, porque a minha atenção não é nem atenção. Eu me sinto mais um Usain Bolt de correr, como é que chama? 100 metros rasos, e não sou da maratona. Você precisa de um tipo de fôlego que eu não tenho, e de disciplina a longo prazo, né? O cara começa a escrever um romance sabendo que ele vai terminar ali ano que vem, sei lá quando. Eu não tenho esse tipo de disciplina a longo prazo como vocês. Mas é a coisa que eu mais invejo no mundo. Se eu quisesse um superpoder assim, seria esse. Eu falo na análise disso. Por que eu não consigo mesmo ter um foco a longo prazo, uma disciplina? E ela fala, É a única coisa que ela consegue falar, do tanto que você fala na análise, ela fala, Bianca, a cada 28 dias sou o Mar Vermelho, nos outros, Oceano Pacífico. Isso no tempo das regras. Um tempo atrás... Eu vi uma entrevista do Mário Sérgio Conte com a Heloísa Teixeira, ex-Heloísa Buarque de Holanda. Ela estava justamente falando sobre a questão da poesia feminina. Ela estuda isso, trabalha com isso, é o grande objeto de trabalho dela. E, quando ela começou a falar da importância de tematizar o corpo, de tematizar a menstruação,
a cara do Mário Sérgio Conte era uma coisa. Ele fez... e são bons esses poemas. Assim, mas ele ficou literalmente duro na cadeira, né? E a Heloísa começou a falar da importância política de você tematizar o corpo da mulher. Eu queria que você falasse um pouco disso. É difícil essa sua pergunta, porque eu nunca pensei antes de fazer, como eu te respondi na pergunta anterior, né? Eu acho que todo o corpo é político, tudo é político, então o corpo mais ainda, né? Que é a forma como a gente está no mundo. E eu não poderia não trazer esse corpo, principalmente com a sensação do envelhecimento desse corpo, sabe? E aí eu acho que é não só a questão do gênero, mas a questão da passagem do tempo no corpo da mulher. Assim, isso eu gosto demais desse assunto, sabe? Eu acho que esse não nos é permitido envelhecer, né? Para nós mulheres. Então, eu acho que a gente socialmente é objetificada pelo vício da juventude como um objeto desejável, né? Depois você é do objeto desejável ao objeto útil para parir, né? Para cumprir sua função biológica, e depois disso, assim, a gente é o descarte do mercado, né? E a gente está virando esse jogo a duras penas aí. Então, eu acho que isso é matéria de poesia, sim, né? Isso tem que ser matéria de poesia e, nesse sentido, é político, né? É político. Poesia se escreve com os hormônios também ou com a falta deles. Assim. Existe, né, teria que haver reposição poética, né? Eu proponho uma reposição hormonal poética, né? E eu, quando eu ficava menstruada, que agora não fico mais, estou na menopausa, eu adorava quando eu entrava em TPM, porque eu não tinha TPMs de passar muito mal de cólica e tal. Eu adorava o estado que aquilo me trazia, porque era como se eu tivesse licença para chorar, ou licença para estar à flor da pele. Eu dizia, nossa, que privilégio poder ter essa autorização biológica para poder saber que isso vai passar, né? E saber que era uma delícia quando desaguava e aquilo ganhava um outro. Eu sentia isso, eu dizia, nossa, eu entro numa frequência de sensibilidade que é diferente e que depois eu sei que volta para um outro trilho. E aí, quando isso muda hormonalmente, claro que a minha percepção do mundo e a percepção que eu tenho sobre mim mesma também vai me promover, né, me propiciar, me presentear com outros estados. Então, eu não tenho saudade de nada, sabe? Eu tenho saudade, sim, minto, tenho saudade da minha disposição. Mas só. Em termos de percepção de mundo e de sentimento, nenhuma. Assim, nenhuma. E mais do que nunca eu digo, nossa, como agora está melhor de mexer nisso, como agora, sabe, como agora eu pego o touro na unha e a gente vai junto. E antes eu não sabia, me achava atropelada pelo touro. Só que agora o touro continua me atropelando, mas eu me engalfinho com ele, vou rolando, vou quando eu acho que ele está vendo, ele vem por trás. É dessa reposição que eu falo, essa reposição de vontade de olhar para esse corpo que está envelhecendo, para essa pessoa que está envelhecendo, com dignidade, sabe? Sem pena de si mesmo, sem vergonha, né? Eu aprendi com a Annie Ernaux, lendo os livros dela, que a vergonha é o melhor dos nossos sentimentos. Por quê? Porque ela diz sobre nós. Aquilo que nos envergonha tem um poder imenso de nos revelar as nossas fragilidades. Então, agora eu presto muita atenção no que me envergonha, porque diz sobre mim, né? E quando eu tomo consciência do que diz sobre mim, pode ir parar no poema, pode ser
pode ser promovido a poema. Então, eu vou ganhando mais insumo, sabe? Eu acho que eu tenho a chance agora de ter uma escrita mais rica, sabe? Se eu vou conseguir ou não é outra coisa, mas eu estou tendo a chance, porque eu quero olhar para mim desse jeito. Então, nesse sentido, e quando eu quero olhar para mim desse jeito, eu acho que eu olho para você desse jeito. Eu sei a idade que você tem, eu sei a idade que uma mulher vem falar comigo tem. A gente sabe, e sim, é receber essa mulher de que jeito? Com que olhos você olha para essa outra mulher? Sabe? Então, isso, como não dizer que isso é poesia política? Esse, para mim, isso é um livro político. Sim. Um livro que fala que eu estou me esquivando da vida porque a fome é melhor ser saciada antes de sentida. Isso diz sobre cada uma de nós aqui, que passa a vida abastecendo tudo. Abastecendo a casa, abastecendo o homem, abastecendo o marido, abastecendo o medo da falta, abastecendo o quê? O futuro. E fazendo o quê do presente? Que boleto é esse? Assim. Então, é político. Não tem como não ser político. Assim, eu sinto muito pelo entrevistador que não teve a oportunidade de conversar com uma mulher de perto sobre o que é ficar menstruada. Tá bom. A gente não quer ir embora. Gente, olha só. Não, o pessoal está me falando aqui do horário. Eu vou abrir para perguntas, mas só vai poder ser uma pergunta para cada um por causa do horário. Pois é. Mas eu vou lá fora, eu respondo todas, a gente fica ali Não no sei jardim. quem vai. Então, eu estou sem óculos, não estou vendo quem é. Olha, escolhe você, que você tá com óculos. A senhora aqui em cima. Boa noite. Boa Vou noite. procurar ser bem rápida. É uma pergunta para cada um. Não? Ah, tá. Então, eu não vou fazer pergunta para ti, Bia, conversamos lá fora. Ai. Isso. Tá? Fechado. Gregório, eu estou aqui desde cedo falando de você. Porque você foi assim a justificativa que eu tive para que minhas filhas me permitissem viajar mais uma vez. Então, falando em sacanagem aí, eu gozei do privilégio de ter te visto em várias ocasiões, Uma Noite na Lua, Sísifo 2 vezes, uma em Curitiba e outra no Sesc Santana. Então, eu tenho esse privilégio, aí eu estava falando sobre você e apresentei também a quem não sabia que você era um escritor de literatura infantil. Essa é Em Busca do Famoso Peixarinho. Você tinha esquecido disso? Ou você é modesto? É isso. Sempre te vi, sempre te amei. Gregório, já valeu a viagem, né? Já valeu a viagem. Já, tipo, que isso? Muito que obrigado. lindíssimo. Nossa, adorei. Você veio de onde? Qual é o lugar? São Paulo para cá. Que barato. Obrigado mesmo. Hoje quero te dar um abraço. E obrigado por lembrar dos livros de literatura infantil. Você fala isso para mim também lá fora? Ok, agora, aguarda. Obrigada. Assinado a carente. Mas obrigado, querida. Valeu. Pergunta para a Bianca. Ah, ele. Boa noite. Boa noite. Bianca, no início da palestra você falou sobre ser uma pessoa que acumula velharias, né? E no decorrer você falou que trabalha muito com a síntese na sua poesia. Eu queria saber como é que A contradição, essa né? contradição conversa na Bianca pessoa física e na Bianca poetisa, poeta. Manuel de Barro, vou te responder como com isso Manuel. Como divide
como isso Já, atravessa. sua né? pergunta é como uma flecha mortal que me atinge no peito. E eu te devolvo com Manuel de Barros. As antíteses congraçam. Poderia responder só isso, mas a verdade é que eu passo o dia e não consigo resolver essa conta. Fiz até um poema para isso. Tenho muito do que não preciso e pouco do que necessito. Como nunca chego a um acordo, vivo arrumando armários. Os de dentro, os de fora, os que não lembro, os da memória. Todos em permanente desordem. Gente, então, olha, muito obrigada a todos vocês. Pois é, pois é. Pois é, por mim a gente ficava, mas a organização já avisou que o tempo Ah, estourou. posso fazer um momento merchan? Ah, Olha pode, só, faça. Eu trouxe os meus livros para vender, ponto. Olha aí. Sabe por quê? Porque não adianta. Todo mundo diz assim, não, agora você chegou lá, né? As pessoas acham que a gente está chegando lá, né? Não sei onde é lá ainda, esse negócio, que a gente está chegando lá, né? Aí parece que é assim, né? Você nunca mais vai vender livro, nunca mais vai carregar uma sacola cheia de troços, de papel. Parece que você me trouxe num mundo, sei lá, o que é isso que as pessoas acham. Eu sou a pessoa que carrega livro, que carrega bolsa pesada de livro, que traz livro de poesia para vender. Eu venho da geração mimeógrafo, entendeu? Eu sou essa pessoa, assim, que se pudesse dava, que quer fazer livro de folhetim. Eu sou uma pessoa assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei e trouxe uma caixa com os livros. Aí, eu pensei, meu Deus, se não vender, o que vai acontecer? Eu falei, sabe o que vai acontecer? Nada. Eles vão voltar. Tudo bem. Não tem problema nenhum, né? Então, é isso. Vamos parar de viver com a pistola nas costas e poder ser feliz. Então, tem livro para vender. Eu trouxe 49 exemplares. Se quiserem comprar, ótimo. Se não quiser, ótimo também, gente. Tá tudo certo. Mas eu vou ficar super feliz se vocês comprarem. Obrigada, Gregório. Obrigado, Bianca. Vamos lá. Obrigada a você, querida.